Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 13 do vestibular da segunda fase da Unicamp de 2021. Então, bora lá. E ela começa assim. Um estudo monitorou o impacto das medidas de isolamento social na qualidade do ar em áreas urbanas na cidade de São Paulo, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros e Sintra. O monitoramento diário da composição do ar entre 24 de março e 20 de abril de 2020 detectou uma redução nas concentrações de monóxido de carbono, CO, monóxido de nitrogênio, NO, e dióxido de nitrogênio, NO2, de aproximadamente 53%, 66% e 44%, respectivamente, em comparação com os valores médios registrados no mês de abril, nos anos de 2015 a 2019. Na letra A, ele pede para explicar a relação entre a produção de monóxido de carbono e a utilização de veículos automotores movidos a combustíveis de origem fóssil e descrever um benefício ambiental do Programa Nacional de Álcool Proálcool para o Brasil. E, de praxe, antes da gente começar a responder, eu vou pedir para vocês já curtirem o vídeo e compartilharem com os seus amigos. Agora que você já fez isso, bora lá. Então, o monóxido de carbono ele está relacionado com a combustão. Então, combustão incompleta de hidrocarbonetos. Então, você tem presente nos combustíveis fósseis hidrocarbonetos, que são moléculas orgânicas compostas apenas de hidrogênio e carbono. E aí, quando você tem uma queima incompleta de hidrocarbonetos, que estão presentes nos combustíveis fósseis, a gente tem a formação de tanto de monóxido de carbono quanto do próprio carbono em si, apenas do carbono. E aí, esse carbono aqui é o que você vê quando você coloca a panela no fogo, por exemplo, e o fundo dela começa a ficar preto, porque aquela chama lá, ela começa a ter uma combustão incompleta, e aí começa a ter depósitos de carbono, que é a substância preta, que fica no fundo da panela, na parte de baixo da panela, não na parte de dentro. Então, se você tem uma combustão incompleta, existem duas possibilidades: a formação de monóxido de carbono ou de carbono em si. E é para descrever um benefício ambiental do Programa Nacional do Proálcool para o Brasil. Então, quando você tem sempre o uso do álcool proveniente da cana-de-açúcar, a única coisa que você está fazendo aqui de diferente com relação, não a única coisa, mas a principal fator que difere o álcool de combustível fóssil é que ele é renovável. Então, por que ele é renovável? Porque você pode plantar a cana, depois você fermenta ela, produz álcool e faz esse processo continuamente. E uma coisa importante com relação a ser um benefício ambiental é que o combustível fóssil ele libera CO ou CO2, não importa, pode ser qualquer um dos dois, é prejudicial também, um carbono que antes estava no fundo lá, no fundo, no petróleo. Ele estava preso na litosfera, na parte da Terra, embaixo da Terra. Esse carbono não estava na atmosfera. O contrário acontece quando você fala de álcool. Por quê? Quando a gente fala de álcool, o carbono que está presente nas plantas, se você for pensar em plantas, você conhece uma planta no máximo há 500 anos que estão vivas. Mas geralmente a cana-de-açúcar demora 1, 2, 3, 4 anos para reproduzir aquele álcool. Então ela já captura o gás carbônico que estava na atmosfera e transforma em matéria orgânica de novo, e faz esse ciclo. Então é algo que não está aumentando a carga de carbono na atmosfera. Por isso que o álcool ele se difere dos combustíveis fósseis. Então, como que eu responderia esta questão? Assim, a produção de CO provém da queima incompleta de hidrocarbonetos presentes no combustível fóssil. Um dos principais benefícios é a redução da emissão de CO2, um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa, pois a queima do álcool apenas libera carbono, que já estava presente na atmosfera anteriormente, permitindo que seja algo sustentável a longo prazo. Então, aí agora a gente tem a letra B. A água da chuva é uma combinação da composição química das gotículas que formam as nuvens e das substâncias que se incorporam às gotas da chuva durante a precipitação. Explique como um dos poluentes citados no enunciado, então poluentes citados no enunciado,
pode levar à formação de precipitação ácida. Indique e explique o prejuízo da precipitação ácida para o ecossistema aquático. Então, na verdade, aqui isso é uma pegadinha, assim, porque é o único que pode ser considerado, que pode levar à chuva ácida, desses 3 citados no enunciado, é o dióxido de nitrogênio, porque os outros 2 são óxidos neutros. Então, esse monóxido de carbono aqui, ele é um óxido neutro, o NO é um óxido neutro, porém o dióxido de nitrogênio ele é um oxiácido. Então, ele tem a capacidade de formar ácido se ele estiver no meio ambiente com a água, formando 2 ácidos, o HNO3, que é o ácido nítrico, e o HNO2, que é o ácido nitroso. Então, o responsável pela chuva ácida, que nesse caso vai ser o óxido nítrico. E aí, uma das consequências, prejuízos para o ecossistema aquático que a gente tem, é que se esse ácido nítrico cair nos oceanos, por exemplo, e acidificar os oceanos, o íon hidrogênio a mais que estiver dissociado no oceano, ele vai reagir com o ânion carbonato, que é o principal componente do esqueleto calcário dos recifes de corais. E aí vai formar o bicarbonato. E aí a formação do bicarbonato dificulta a formação desses esqueletos de corais, porque o carbonato vai parar de estar disponível para a formação deles. Então você meio que dissolve os recifes de corais. Inclusive, essa parte de recifes de corais, se vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo, tem um aqui no card, e foi um exercício da FUVEST que ela cobrou isso, mas foi em forma de teste. Uma outra possibilidade de afetar os ecossistemas aquáticos é que, se vocês lembrarem bem do conteúdo de enzimas, as enzimas elas têm um pH ótimo para funcionar. E se você aumenta muito ou diminui muito o pH, você pode gerar uma desnaturação enzimática. Desnaturação enzimática. E desnaturação enzimática. E se a enzima sofre um processo de desnaturação, ela vai parar de atuar o que ela precisava fazer. Ela vai parar, simplesmente assim. Você não vai ter mais utilidade para aquela enzima. E um ser vivo, para ficar vivo, ele é um conjunto de reações enzimáticas. Então, por exemplo, anfíbios, peixes, moluscos, plânctons, todos esses seres vivos que estão no ambiente aquático serão afetados por essa mudança de pH, diminuindo a sua população no geral. Então, vocês poderiam abordar qualquer um dos temas, como eu coloquei. Assim, a chuva ácida pode ser decorrente do processo de difusão do NO2, do dióxido de nitrogênio, nas gotículas, o que permite a formação do ácido nítrico de acordo com a seguinte equação química, que é o NO2 mais H2O, virando o ácido nítrico mais o ácido nitroso. Aí eu acrescentei falando, o ácido nítrico se ioniza e diminui o pH da água da chuva. A acidificação dos oceanos, por exemplo, leva a um processo de descalcificação dos esqueletos de corais, prejudicando a manutenção dos recifes, que são abrigos naturais para as espécies aquáticas. Isso decorre do fato de o carbonato proveniente dos recifes reagir com o hidrogênio e virar bicarbonato, ou seja, diminui a matéria-prima disponível, que é o carbonato, para a formação dos recifes de corais. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês escreveram e se vocês ficaram com qualquer dúvida a gente pode discutir também. Se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com os seus amigos. A gente se vê na próxima, eu acho. Um beijo, um queijo. Tchau!